Desde que foi lançado em julho desse ano, Pokémon GO vem atraindo cada vez mais jogadores. O jogo está disponível no Brasil desde 3 de agosto. Veja a reportagem da equipe da Ubra TV. O game permite ao jogador se tornar um mestre Pokémon. O jogo coloca os Pokémons no mundo real a partir da tecnologia de realidade virtual. Estamos aqui na frente da TV... Opa, peraí. Vibrou. Pikachu, cara. E nós estamos aqui no campus da universidade, onde existem vários Pokémons e Pokéstops. E nós vamos agora à procura de caçadores de Pokémons. Mas antes eu aproveitei para passar em um Pokéstop e também caçar alguns Pokémons. No caminho encontramos a Paula, uma caçadora mais experiente que começou a sua jornada em Portugal. E tem bastante diferença de lá para cá? Muita. Aqui não tem nada, só tem os mesmos. Tem o Rattata e o PJ, que são os mais fraquinhos, mas sempre mesmo. Ela já está no nível 11, mas ainda tem uma caminhada longa para subir mais. Paula admite que o jogo já foi mais viciante. Olha, eu achava antes mais, agora depois de um tempo tu vai ficando assim, é legal, mas depois de um tempo cansa um pouco. O Rafael já está quase no nível 20. Ele critica aqueles que tentam se sair bem apenas baixando aplicativos que facilitam a jornada dos jogadores. Vale lembrar que esse tipo de procedimento é ilegal. O objetivo do jogo é tu caminhar por aí. Essa é a mudança que o jogo traz para os outros jogos. É tu pegar o teu celular e tu tá disposto a andar e fazer tu evoluir com essa caminhada, tu interagir com os locais. Essa é a proposta da empresa que criou ele, e se tu usar qualquer programa, tu vai quebrar a proposta da empresa, né? Daí tu não vai estar se divertindo, tu vai estar apenas trapaceando. Outro jogador que nós encontramos foi o Lucas. Ele mora perto da universidade e vem até aqui para passar em algum Pokéstop e abastecer os seus itens. Desde que lançou eu comecei a jogar, mas eu não saía muito e agora, como não tem muitos Pokéstops aqui na área, só que na Ubra que tem, então a gente vem pra cá jogar. Eu ainda conhecia Dona Maria. Ela não é uma caçadora Pokémon, mas acho que consegui convencê-la a entrar para o time. O negócio é caminhar, passear, andar na rua. Pode aproveitar a caminhada e caçar Pokémon. Pá, aqui é bom de caçar Pokémon, né? Eu acho que eu vou próxima, eu venho toda terça pra cá, acho que eu vou pegar o Pokémon por aqui. Já pensou eu andar correndo aqui atrás de um Pokémon? E depois de tanto caçar Pokémons, resolvi descansar um pouco. Eu vejo Pokémon. Com que frequência? Todo o tempo. Muito bom, Rafael. Bela matéria, gostei, hein? Gostei da Dona Maria também, que estava empolgada. É isso aí, Dona Maria. Bom, vamos conversar agora com os nossos convidados sobre o fenômeno Pokémon GO. Nós vamos conversar com o professor do curso de Jogos Digitais da Fevale, Thiago Godolfin Mendes, e o especialista em segurança da informação da Axur, Eduardo Schultz. Muito bem, sejam bem-vindos. Obrigado. Já caçaram Pokémon por aí? Sim. A gente deu uma olhadinha, né? É? Molhadinha ou molhadona? Não, Quanto olhadinha tempo? não dava tempo, né? E tu, Eduardo? Eu já brinquei também, mas agora eu acho que vou dar uma descansada, porque... Eu viciante. tive medo, né? Eu sabendo que sou compulsivo, nem no Cartola, estava contando para vocês que eu gosto de futebol pra caramba, não entrei. Na redação os caras param de trabalhar meia hora. Ih, já estou dedando alguém. Se o nosso diretor Walter está assistindo, desculpe, né? Mas o pessoal para conversar sobre o Cartola, que também não deixa de ser um jogo virtual. E agora o Pokémon GO. Daqui a pouco entra um na redação, tu acha que vai entregar uma matéria, uma pauta? Não, ele veio caçar Pokémon. Gente, vamos explicar nessa primeira observação mitos e verdades, tá? O jogo rouba dados do celular para enviar para alguém? Hein, Eduardo? Ele não rouba dados, eu acho que saiu bastante na mídia aí, foi que a versão para iOS, né, para iPhone, ela tinha acesso total à conta do Google. Então, quando a pessoa ela queria usar ali a conta do Google para criar o seu personagem, ela acabava dando acesso total à sua conta do Google. Então, a empresa, a desenvolvedora, no caso, teria acesso aos e-mails, ao histórico de buscas.
enfim, toda a conta do Google da pessoa. Mas isso aí a própria empresa já admitiu também que foi uma falha e que já foi corrigida. Então, o Google também, o Google foi atrás e viu que em nenhum momento a empresa acessou, de fato, os dados, digamos, mais pessoais da pessoa, né? Sim. Porque para criar o personagem, a conta do Google, ele só precisa ler o nome e o e-mail. E, no caso, ele tinha mais permissões. Mas as duas empresas foram investigar e realmente não houve o acesso. Nenhuma pessoa foi, no caso, lesada, nenhuma pessoa teve a sua privacidade quebrada. Então vamos deixar claro, né? A equipe Rocket não estava me observando naquele determinado momento, já que estamos falando de Pokémon GO, né? Para quem não sabe, dá uma olhada no desenho. Mas nem não que eu esteja devendo, viu, Eduardo? Mas nem a CIA, nem o FBI tiveram, então, acessos às informações de quem estava jogando. Ou, por exemplo, eu. Só a empresa desenvolvedora. A empresa desenvolvedora, ela tem o acesso às informações, né? E até algumas pessoas já estão fazendo um processo que se chama engenharia reversa para identificar como é que foi desenvolvido o jogo. E ele usa criptografia em boa parte das comunicações. Como o WhatsApp? Também. Similar ao WhatsApp? Sim, similar ao WhatsApp. Porque isso deu um rebuliço aqui no Brasil, já travou 3 vezes o programa, a justiça pedindo dados. Isso é criptografado, não acontece também no Pokémon. É criptografado. Perfeito. Quero lembrar que você aí de casa, se tem perguntas, não conhece o jogo, quer saber alguma coisa a respeito, ou até mesmo um comentário, se tem filho, um neto, ou se você mesmo joga o Pokémon GO, o que você gosta nesse jogo, manda pra gente, 9588-2374, 9588-2374, esse é o número do WhatsApp, a gente bota na tela. E o professor agora vai me explicar. Professor Thiago, quem criou o Pokémon GO? Quem é que lucra com ele, né? Como é que dá lucro esse jogo? Ele não é de graça? A gente não baixa de graça? Não, evidentemente que a gente vê questões referentes a jogos gratuitos ou até aplicativos gratuitos para o celular. O próprio Facebook é gratuito e as pessoas não se perguntam por quê, né? Ou o WhatsApp. Boa pergunta, nunca são perguntei. Boas perguntas. Né? Na verdade, aquilo ali funciona com captura de dados. Né? O que o Facebook, por exemplo, captura de dados dos usuários é infinitamente maior do que o Pokémon estava capturando antes. Né? Que dados são esses, professor? Por exemplo, aonde tu estás, o que tu gosta de fazer, qual é o teu relacionamento com as pessoas. Há um ano atrás, mais ou menos, o criador do Facebook, o Mark Zuckerberg, ele deu uma declaração dizendo que o algoritmo do Facebook consegue prever com 15 dias de antecedência quando uma pessoa vai começar ou terminar um namoro. Pelo comportamento de curtidas e compartilhamentos. Sim. Né? Então, tudo que a gente curte, a gente compartilha, a gente diz para o Facebook tudo que a gente gosta. É verdade. Né? E é evidente que a gente não lê o contrato quando cria o perfil. Sim. A gente só diz concordo. Né? Aliás, é um problema. Você de casa, quando baixou algum aplicativo, algum programa, você baixou e tem ali aceito ou não aceito, li, né, concordo, você já leu tudo. É um problema isso aí, né? É evidente que isso é um problema no ímpeto de aceitar aquele contrato por adesão, né? Sim. Tu vai lá e concorda. Algumas coisas dessas vão acabar ferindo o marco civil da internet, que é uma outra questão. Talvez por essas razões, inclusive, o WhatsApp tenha tido os problemas judiciais também. E pela falta de entendimento da parte jurídica, né, a respeito. Mas o Pokémon é muito diferente. Porque o Pokémon ele vai coletar dados de jogos, né, dados das partidas dos jogadores, em função do movimento que elas fazem no GPS. Então, eles podem coletar inteligência, por exemplo, sobre o perfil de público que está jogando Pokémon, aonde costuma ir, o que ele frequenta. Né? Os próprios lugares onde o Pokémon tem maior concentração de Pokémons e de coisas desse tipo são relacionados com esse comportamento dos usuários. Então, tem a ver com isso. Eu vi algumas empresas utilizando na propaganda, né? Eu vi uma propaganda de motel. Vocês viram a propaganda de motel com o Pikachu e o outro lá, que eu não me lembro o nome, mas ele tem um poder muito esquisito, tem a ver ali. Né? Mas, enfim, isso... Bom, aí é um uso direto da marca Pokémon ou da ideia Pokémon. Agora, esses dados, eles podem ser usados de que forma? Já que a gente estava falando sobre segurança. Quem é que pode, por exemplo, o Facebook, de que forma ele poderia usar esses dados? Eu fico pensando, se ele detecta, por exemplo, uma região, Parque da Redenção ou Parcão, que concentra, né, um grande número de jogadores em determinados momentos. Na Redenção, acho que teve um movimento no domingo que foi impressionante. Tem, os parques milhares de assim. pessoas.
Eles podem usar esses dados para, por exemplo, vender para... Eu fico imaginando uma empresa sabendo disso, colocando propaganda nesses locais. É evidente. A gente, inclusive, estava conversando isso antes do programa. Existe um modelo de negócio que está por trás disso, que é um modelo de negócio que vem sendo aplicado, que está diretamente relacionado com a questão do movimento das pessoas, né, com o deslocamento, aonde elas vão, o que elas gostam. E isso reverte em inteligência para vender produto no final, né, como informação de inteligência para os departamentos de marketing de grandes corporações, esse tipo de coisa, porque isso não é barato. Né? Com certeza. Agora, Eduardo, quando eu falei ali da CIA, né, a gente acabou de falar a palavra inteligência, né? Sim. Nós temos a Agência Brasileira de Inteligência, americana, enfim. Mas sempre quando a gente fala inteligência, tem como é que eu posso chamar? Onde há poder, há resistência. Então, se nós temos a inteligência, há também a espionagem. Claro. É possível, depois de Wikileaks, offshores da vida, a gente imaginar que o Pokémon possa ser um instrumento de espionagem? Olha, nos termos do Pokémon, lá, quando a gente aceita lá o jogo, ele diz que a empresa, se ela for solicitada, ela vai cooperar com agências de inteligência e com governos, no caso. Sim. Mas aí vai de uma questão de o que vai ser solicitado, se a empresa realmente, se ela vai querer repassar esses dados, quais são as situações. Isso não aconteceu ainda, né? Sim. Mas, de repente, pode acontecer alguma situação que a pessoa ela precisa provar que ela estava em X lugar e o Pokémon, de repente, vai ajudar a pessoa, sei lá. Sim. A possibilidade de rastreamento, como a gente estava falando, ela existe. Sim. Existe a possibilidade, ainda não temos um caso de fato. Com certeza a empresa que desenvolveu, ela tem todas as informações. Mas aí a questão de repassar essas informações ou não, depende da situação. Já não é espionagem na medida em que te aceita, por exemplo. O Google tem acesso a alguns desses dados. Né? Sim. Quando a gente aceita, deixa de caracterizar a espionagem? Ou, por exemplo, o uso indevido? É que aí entra a questão que as pessoas aceitam sem ler. Por exemplo, há 2 anos atrás foi feita uma pesquisa, buscando lanterna na loja de aplicativos do Android, foi instalado os 10 primeiros resultados de aplicativos de lanterna. O que a lanterna precisa ter acesso, por exemplo? Só ao flash da câmera para acender a lanterna. E apenas um aplicativo possuía somente a permissão de acessar somente o flash. Sim. Todos os outros coletavam informações como localização, o teu nome, e-mail, contatos, agenda. São falsos aplicativos? São aplicativos para monitoramento disfarçado de outras coisas. Então, não sabia disso. Eles, inclusive, eu já baixei o aplicativo de lanterna no celular. Eles, inclusive, são úteis, né? Só que eles estão capturando dados. Rádio online, por exemplo, para ouvir rádio online. Pode ser qualquer coisa. E até trazendo para a questão do Pokémon, antes de aparecer aqui no Brasil, e aí agora também sendo lançado aqui, continua tendo alguns aplicativos que a pessoa acha que vai ajudar ali, que prometem que vai te mostrar onde tem Pokémon. Talvez o aplicativo esteja capturando informações e não te ajudando em nada. E não por exemplo, a desenvolvedora, na última quinta-feira, o acesso ao sistema deles por terceiros, ele foi bloqueado, o acesso de terceiros. Sim. Então, isso reduziu bastante o número de requisições. E, com isso, eles conseguiram lançar aqui no Brasil. Nossa, essa é uma informação importantíssima. Eu tenho certeza que você vai lá na Google Play, por exemplo, você que tem o sistema Android, e, nossa, a gente baixa muito o aplicativo, não só jogos, mas aplicativo tem um para fazer churrasco, que calcula o número de pessoas, carne. Olha, os aplicativos chegaram para facilitar a nossa vida, né, professor? Só que tem um risco aí também. A questão toda é assim, antes estava se falando ali eu aceitei o contrato. Né? Como qualquer contrato, se ele for ilegal, ele continua sendo uma violação da lei. Né? Nenhum contrato está acima de qualquer lei brasileira. E o Marco Civil é uma lei brasileira para controle do meio digital que protege bastante o consumidor. Então, o consumidor ele precisa estudar o Marco Civil, dar uma lida, tentar entender o que é, ver por que ele foi feito daquela forma. Né? Existe muita boataria em torno do Marco Civil e isso é um problema. Agora, evidente que a gente está usando tecnologia no dia a dia. O telefone fez isso. Né? O telefone mudou a forma como a gente lida com tecnologia. A gente tirou a tecnologia da sala
e botou em qualquer lugar. Né? Aí eu quero chegar na mobilidade daqui a pouquinho, mas antes vamos atender os nossos telespectadores que estão mandando comentários e perguntas para o 9588-2374, 9588-2374, esse é o nosso WhatsApp, e o Logan Silveira, ó, Logan, é o nome do Wolverine aí, ó, viu? Logan Silveira de Guaíba, por que não consigo entrar no Pokémon GO mesmo com os dados móveis e GPS ativados? Teria que analisar o aplicativo. Tem alguns celulares que não são compatíveis, sim, mas aí ele não deixa baixar. E tem que ver, de repente, se a pessoa não baixou de um lugar alternativo, que também... pode acontecer. E pode acontecer. E é muito mais perigoso porque os aplicativos alternativos, no caso, é uma versão modificada do aplicativo para funcionar em celulares que não são compatíveis com a versão original, mas eles também podem coletar dados da pessoa. Claro. E eu me expressei mal. É necessário também ver o aparelho, se ele tem as condições, né? Oferece os recursos. Sim, tem muitos aparelhos que não são compatíveis. Muito bem. 9588-2374, as participações no nosso WhatsApp. Daqui a pouco a gente passa mais algumas aqui. Bom, como proteger o celular para que não haja acesso? Isso é possível, professor? Desculpa, Eduardo. Como assim, que tipo de acesso? Por exemplo, aqui a gente protege alguns dados. É possível que a gente proteja, por exemplo, a agenda, outras informações? Tem algumas versões modificadas do Android que tu consegue configurar que o aplicativo ele tem lá, digamos, 10 permissões. Tu consegue bloquear uma das 10 ou 5 das 10. Sim. Então, tu consegue bloquear algumas permissões, só que ele pode não funcionar da forma que ele deveria porque tu está bloqueando ali alguma função ali. Sim. No caso. E aí, obviamente, o celular ou até mesmo o aplicativo vai te comunicar que não está conseguindo ou vai rodar. travar, ou vai travar, fechar, enfim. Claro. Mas tem como. Na minha época chamava tilt, dava tilt, travava tudo, né? Mas enfim, tem que reiniciar, é uma mão toda, né? Professor, agora sim, duas coisas positivas a respeito do Pokémon GO. Como a gente viu na reportagem, o pessoal está andando, é diferente dos outros jogos e aplicativos, com mobilidade, porque o jogo tem que caminhar para achar os Pokémons. E a outra, eu vou citar aqui um exemplo. Ó. Um professor está usando o jogo para ensinar geografia a estudantes do ensino fundamental em Rio Preto, São Paulo. O jogo também pode ajudar a gente a se mexer e aprender algo? Evidentemente que sim, né? Eu acho que duas coisas positivas para o Pokémon GO é muito pouco. Primeiro que as pessoas focaram no aspecto tecnológico do Pokémon. E o aspecto tecnológico do Pokémon não é o grande diferencial dele. Né? Muito se falou da realidade aumentada. O elemento de realidade aumentada do Pokémon é mínimo. Dá para explicar o que é a realidade aumentada? A realidade aumentada é quando a gente coloca no mundo real uma lâmina de algo virtual que foi produzido através da câmera do telefone. Sim. Então eu sobreponho, por exemplo, os Pokémons nesse espaço aqui, por exemplo, em cima da mesa, por exemplo. Pokémon poderia estar em cima da mesa se eu acionar o celular aqui. A câmera vai capturar e pela câmera eu consigo ver esse espaço. Perfeito. Então essa é a realidade aumentada. Né? Ainda é mínimo o uso disso, né? A aplicabilidade disso. Agora, sem dúvida, o aspecto pervasivo do Pokémon, que é o fato de tirar o jogo da sala e levar ele para o mundo, né, é muito positivo por uma série de razões. Porque a gente está interagindo com o mundo real, né, enquanto opera o game. E uma das principais críticas que havia em torno dos jogos há anos é a questão justamente do enclausuramento. Né? Então, o Pokémon não é um fenômeno de game. O Pokémon GO se tornou um fenômeno sociológico. Sim. Né? É um fenômeno social. A gente está vendo, eu tenho visto no campus lá na universidade, seguidamente grupos de alunos que estão caminhando juntos e interagindo de uma forma mais natural, menos mediada, né? Em função da utilização do Pokémon. Quer dizer, isso é bastante positivo. Né? A outra questão... Fala, desculpa lhe interromper, professor, mas se fala tanto no Brasil e nos Estados Unidos, começou esse fenômeno muito negativo da obesidade infantil. Né? A gente pode imaginar que talvez isso possa contribuir, porque tem gente caminhando 2, 3 quilômetros por dia. Essa semana saiu um cara na Austrália e emagreceu 20 quilos. 20 quilos. É evidente que isso contribui, né? Eu acho que no caso da obesidade infantil, por exemplo, a questão é bastante mais complexa, porque envolve alimentação, sim, claro, né? Evidente. Agora, se a gente for pensar os aspectos positivos também, por exemplo, a gente vê Hemocentro se tornando uma parada para coleta de Pokémons
incentivando. Vem aqui, doa sangue, aproveita e cata uns pokémons no processo. Sabe que tem gente interessada, professor? Olha só, o André de Canoas, ele mandou aqui no 9588-2374. Eu quero colocar na minha loja. Como é que eu faço para virar uma Pokéstop? Né? Casas de fadas... Ó, já está fazendo... É toco, é isso? Casas de fadas em Canoas. Né? Ah, ele está dizendo que tem um ponto turístico aqui em Canoas, né, que é um local, assim, um local de festas e também vários pontos. Aqui na Ubra, o nosso ginásio, ou melhor, o nosso estúdio aqui da Ubra TV, junto com a Rádio Mix FM, aqui na frente, é um ginásio de disputa, né? Então, como é que a gente faz para transformar? Eu vou passar para o meu colega. Vai lá, o nosso Pokémaster aqui. A desenvolvedora, eles tinham aberto no site deles um formulário que a pessoa poderia solicitar para colocar um Pokéstop ou um ginásio perto, enfim, na localidade que ela está solicitando. Isso aí ficou, acho que 1 dia ou 2 aberto e teve tantas solicitações que eles resolveram tirar. Então, a pessoa, por enquanto, está fechada. É possível que isso venha a ser cobrado, já que tem empresas querendo lucrar com isso? Pode ser. O que ainda está ativo e que aconteceu também é que pessoas pediram para retirar o Pokéstop ou o ginásio de perto de hospitais, por exemplo, ou da sua casa, que estava incomodando uma área muito residencial. Sim, então, pode assustar, isso aconteceu. Algumas pessoas pediram para remover. E aí, quem queria... O professor estava contando uma história interessante. Pode contar, professora? A gente estava conversando em off? Não, a gente sabe de uma série de questões de comportamento e esse é o excesso que tem que ser coibido, né? Sim. Porque, como qualquer coisa, a gente tem os excessos. Entra e não pede licença. Entra nos ambientes e não pede licença, né? Invade os locais. A gente teve uma questão em Nova York que foi muito engraçada, que um Pokémon apareceu no Central Park e os caras abandonaram os carros ligados de porta aberta no meio da rua para ir pegar o tal do Pokémon raro que apareceu. Então, esse tipo de coisa acontece. E é perigoso? Evidente que é perigoso, né? Evidentemente que esse não é um problema do game, é um problema do comportamento dos usuários. Sim. Alguns deles têm um problema de excesso, né? Eu até comentei um tempo atrás no próprio Facebook a questão da bizarrice georreferenciada, né? É quando alguém faz uma coisa sem cabimento por causa do jogo para ter que estar num lugar ou alguma coisa assim. Para o carro numa avenida movimentada. Uma avenida lotada com a porta aberta, por exemplo. Sai pelado de toalha de casa para buscar Pokémon. Cuidado, gente. Fora a violência que a gente está vendo na rua, a gente tem que estar muito atento com o celular na mão, né? Deixa eu ver a participação. Não vai dar tempo. Tinham várias participações. Tinha uma, por exemplo, dizendo que Pokémon era coisa do Satanás. Né? Aí, isso é uma transformação social, uma transformação cultural muito grande. A gente está mudando a língua, porque tem gente que começa a falar isso aqui é uma Poké alguma coisa, Poké aquilo, Poké Super, Poké não sei o quê. Né? A gente está mudando as relações. O jogo também aproxima as pessoas, né? Na medida que elas se encontram em grupos também. É claro que sim. Né? Não afasta, não isola. A gente tem que pensar nos games de uma maneira geral, não só no Pokémon, mas em qualquer game, de uma forma com um pouco mais de cuidado na hora de dizer determinadas questões. Sim. Por exemplo, assim, a lógica que se tem é uma criança tem que estar na rua jogando bola. Cara, se a criança não gosta de futebol, não gosta de jogar bola, ela está se reunindo com os seus colegas, as pessoas de interesse dela, né? As pessoas de uma comunidade comum, e ela está sendo mais feliz fazendo aquilo, contanto que não hajam excessos, não é um problema. Né? Ela está numa ferramenta de comunicação mediada. Claro. É diferente, mas não é melhor ou pior. Né? Então, evidente que a gente ainda está aprendendo a lidar com isso, que existe uma certa resistência. Existe muita desinformação, como, por exemplo, a questão do menino aquele que morreu afogado que poderia estar jogando Pokémon. E não estava. Evidente que não, porque... As informações são essas. Com conhecimento mínimo do game, eu saberia que jamais um Pokémon sairia dentro da água, por exemplo. Bom, queridos convidados, acho que todo mundo pode jogar na hora certa, no local certo, no momento certo o Pokémon. A gente pode esperar outras transformações a partir desse aplicativo, desse jogo. A realidade continua, o virtual está chegando. Então, eu quero agradecer a presença dos dois. Sejam sempre bem-vindos à Ubra TV. Muito Boas obrigado. Caçadas para quem for caçar Pokémon. Isso aí. Né? E, gente, é isso aí. Você aí de casa prefere a gurizada na praça fazendo bobagem, né? Usando drogas, ou a gurizada na praça caçando Pokémon? Acho que dá para a gente comparar. Não vai ferir ninguém se for bem usado. Não, Né? é evidente que não. Muito bem. Sejam bem-vindos sempre e até a próxima Poké Jogada. O nosso Poké Desafio, tá bom?